Olá! Everson HMS na área mais uma vez. Hoje, dia 3 de maio de 2017. Hoje o áudio eu vou estar falando a respeito de pequenos cuidados que evitam fatalidades. É isso aí. Aí você pode estar falando assim, nossa, mas o que tem a ver isso, Everson, com o seu canal, com sua página? Você não é atleta? Sim, mas o que acontece? Não só na vida de um atleta, mas na vida de qualquer ser humano. É necessário estarmos muito atentos a tudo aquilo que diz respeito à nossa saúde, à nossa vida especificamente, porque o planeta sem vida não é nada, entendeu? Então, assim, o que adianta você ter todo aquele mérito, né, profissional ou em qualquer outra área que seja, se você não se cuida para que haja abundância em sua vida, né, positivamente, vamos dizer assim, na vida de todos nós. Então, como eu já venho procurando deixar claro, eu não sou uma pessoa apenas que produz conteúdos ali no que diz respeito a minhas profissões, etc e tal, mas também conteúdos que agregam valor de tal maneira que privilegiem o bem comum. E é exatamente por isso que estou fazendo este áudio hoje, com este tema, pequenos cuidados que evitam fatalidades. Então vamos lá. Em nosso dia a dia, principalmente assim em nossa casa, nós sempre temos costumes, né? Costumes, manias rotineiras assim mesmo, que muitas das vezes, se não tomarmos muito cuidado, estamos não só colocando em risco a nossa própria vida, mas a vida das outras pessoas também da nossa casa, ou então de visitas, ou até mesmo em algum lugar fora que você sair. Eu vou citar algum desses casos, eu vou dar alguns exemplos a respeito do que realmente estou querendo dizer. Não são todos, né? Vocês, a partir do momento que eu começar a falar aqui, você vai ver que muitos outros virão na sua cabeça, né? E é coisa assim que realmente a gente precisa abrir os olhos. Às vezes, assim, quem mora em sobrado normalmente tem escada, né? Obviamente. Não sei que seja mansão mesmo assim, que tem elevador, mas enfim, sobrado tem escada, ou então às vezes assim, normalmente quando a gente sai para uma praça, tem muitas praças também que tem aquela escadaria bem grande. Então eu gostaria de estar falando a respeito de escada especificamente, o primeiro exemplo. O que acontece? Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente está subindo ou então descendo alguma escada, aí de repente alguém te chama, ô fulano, aí você está descendo ali, você já olha imediatamente e continua em movimento de descida. Gente, você não faz ideia do perigo que é isso. Sabe por quê? Porque assim, já deu pra vir na sua cabeça mais ou menos o contexto dessa situação, né? Mas só detalhando um pouco mais. À medida que você desce uma escada e ao mesmo tempo você olha para uma pessoa que te chamou, ou então olha para algum outro lugar que tenha te chamado a atenção, alguma coisa que te gerou uma distração, o espaço que tem em cada degrau de escada não passa normalmente de 20 centímetros. Isso daí é praticamente o tamanho exato do pé de uma pessoa. Um pouquinho a mais que você coloca o pé na frente, ou coloca o pé atrás, ou meio em falso ali, cara, torceu o pé ali, caiu nessa escada, é fatal muitas das vezes. Já aconteceu acidentes gravíssimos, muitas mortes já aconteceram em detrimento desse tipo de negligência, né? Porque realmente é isso. Então, é mais conveniente você parar no lugar que você está. Estou descendo, parei no meio da escadaria para olhar para a pessoa, então para olhar para determinado fato que te chamou a atenção. Para somente depois que aquilo já saiu de foco ali, você acabar de descer. Ou então você tem uma segunda opção. Desce ela inteira, na hora que você chegar lá no chão, aí sim você dá atenção para a pessoa, você olha o determinado fato e tal. Porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo... É claro, né, que tem aquela coisa da gente sempre falar assim, mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dependendo do que for, né, pode até ser. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Às vezes a gente tá mexendo no computador ali e tá conversando com uma pessoa, dando atenção. Isso aí até que é passível. Por quê? Porque mesmo que você não se entregue 100% a uma coisa só, isso aí não vai gerar uma calamidade, entendeu? Para sua saúde, de certa forma. Mas igual no caso da escada especificamente, que foi o primeiro que eu disse, isso aí já tá, você está correndo risco de vida, risco de morte, melhor dizendo. Enfim, a sua vida está em xeque. O essencial, eu sei que parece ser ridículo isso, mas o essencial é o quê? Cada degrau que você desce, mesmo que independente da escada ser muito grande ou muito pequena, você tem que estar olhando para ela, justamente pelo fato desse espaço em que seu pé tem para pisar em cada degrau. Então, se você não se atentar muito bem na hora de fazer esse tipo de atividade,
O risco é sério. E não é pouco, é muito. Então esse é um tipo de atitude que muitas pessoas, né, ignoram. Até eu também já muitas vezes cometi esse erro, mas de um tempo pra cá tudo vem ficando mais claro. A gente vai aprendendo com o tempo, vai vendo as notícias que passam na televisão, tanta fatalidade, tanta coisa, e às vezes a gente pensa que todas essas fatalidades, essas coisas horripilantes, vamos dizer assim, acontecem só em detrimento de guerras, de fatos, né, muito... que justifiquem todas essas... Mas não, às vezes é uma coisinha simples, é uma atitudezinha simples que você muda no seu dia, que muda o rumo do seu destino, entendeu? Então, assim, essa é uma das primeiras. Outra coisa, às vezes a gente vai dormir também, e isso é uma coisa que acontece em muitas das casas. Poucas pessoas se atentam a isso, mas também é um detalhe que faz muita diferença. A gente tem o costume de dormir e não dá tanta atenção assim no que diz respeito à segurança mesmo, né? Durante a noite, assim, segurança no que diz respeito ao que mais especificamente? Fechar as portas de uma maneira adequada, janelas da casa, porque de noite é o horário que muitos bichos, peçonhentos até, utilizam para estar fazendo sua caça ali, utilizam para estar se movimentando, saindo dos seus esconderijos. Eu digo até porque aqui em casa já aconteceu, teve uma vez que eu achei um escorpião dentro do banheiro, gente. Então você imagina a fatalidade que poderia acontecer. Minha irmãzinha mesmo às vezes acorda de madrugada também pra ir no banheiro e tal, ou eu também. Às vezes já acorda naquele sono, nem olha, né, direito pro chão, nem nada e tal. Imagina, você entra no banheiro, de repente ali não prestou muita atenção, já sente aquela picada do inseto peçonhento, aquilo ali já era morte até também. Entendeu? Isso aí por quê? Pela simples falta de atenção ou então de cuidado de não tampar o ralo da pia, de não colocar um pedaço de madeira ou então um piso em cima do ralo do chão do banheiro, entendeu? De não abaixar a tampa da privada. Porque o que acontece? Esses bichos, principalmente quando tá calor, tempo de calor assim, eles vêm, né? Não tem como, vem pelo esgoto ali, dá um jeito e sai pelo ralo da pia da gente. Ou então muitos entram até pela porta da casa da gente ali, da entrada. Se você tem um portão que é de grade, cabe você também tomar um cuidado de estar colocando sempre uma tábua na parte inferior. Assim, meu pai já até colocou uma cerquinha ali, porque tava entrando bicho direto. Rato, sapo, lagarto. Ainda mais que a gente mora aqui perto de uma fazenda. Então, assim... Não, teve uma vez aqui recentemente que apareceu até uma coral. Aquelas mais venenosas, verdadeira mesmo. Então, tipo, pra vocês terem uma noção, às vezes, um pequeno detalhe, sabe? Só o fato de você tampar os ralos ali, colocar uma tábua ali, fechar a porta adequadamente, as janelas, eu sei que em tempo de calor é difícil dormir com janela fechada, mas pô, vamos tomar um pouco mais de cuidado, coloca pelo menos uma telinha se quer dormir com a janela fechada, porque o que acontece? Os bichos, eles não têm limite, né? E tem como você atribuir também uma fatalidade, colocar a culpa em cima do bicho. Nossa, vou processar esse bicho, vou colocar ele na cadeia. Pô, o bicho não tem culpa, o bicho é animal, você que tem que tomar cuidado, entendeu? Então imagina, isso daí preserva vidas, isso aí preserva a sua vida, a vida de pessoas da sua família, visitas. Então, por mais que pareça coisa simples, nossa, Sérgio, tá me ensinando esses costumezinhos besta. Não, cara, isso aí é uma coisa que privilegia o bem comum, isso daí é pra fazer com que você tenha vida longa e próspera, entendeu? E para mostrar também que não é só com acontecimentos monstruosos que vidas se vão, mas com detalhes simples como esses. Outra coisa, tem pessoas... Isso aqui eu digo porque acontece principalmente aqui em casa. Não é em todas as casas que acontece isso, mas em algumas casas acontece sim. Às vezes a gente, dependendo da casa, na lavanderia, se o chão for de piso, aqueles piso liso mesmo, tem piso antiderrapante também, dá uma ajudada. Mas se o piso for liso e você tiver um varal dentro de casa, ali mesmo na lavanderia, eu falo porque aqui em casa é assim. Isso aí já teve várias vezes que quase aconteceu tragédias, até comigo também. O que acontece? Eu nunca tinha me atentado a isso, mas eu lavo lá minhas roupas, de vez em quando saio pra treinar, né, que sou atleta de corrida. Saio pra treinar, tal, na hora que eu chego vou lá lavar minha roupa, etc e tal. Acabei de lavar a roupa, penduro lá no varal, que fica dentro da lavanderia. Mas eu torço a roupa, tudo normal, tal. Aí passam 5 minutos, eu vou citar até o caso. Teve um dia que eu fiz isso, coloquei a roupa lá, passou 5 minutos, eu voltei pra lavanderia. Na hora que eu pisei assim, em determinado local lá do piso, cara, quase que eu caio pra trás, bato a cabeça no chão. Isso aí seria fatal.
entendeu? E tem uma mureta ainda, se eu bato a cabeça, então bato um braço lá, capaz meu braço ir para um lado e eu ir para o outro. Entendeu? Então, tipo, é um perigo danado. Então, qual que é o cuidado que eu comecei a tomar? Já que o piso ali da minha lavanderia, já que é de piso liso ali, porque assim, o antiderrapante a gente colocou em outro lugar da casa, né? Só que na lavanderia especificamente é piso liso, então nunca mais coloquei roupas molhadas ali para secar na própria lavanderia. Eu sempre coloco agora no quintal, justamente porque eu sei que enquanto ela seca, ela começa a pingar. E nisso que ela começa a pingar, começa a ficar gotas de água assim lá no chão. E várias vezes eu já quase caí, escorreguei em detrimento dessas gotas de água que ficam no chão. Então olha só, pra você ver como é que o detalhe faz toda uma diferença. Um pequeno detalhezinho, gente, gota de água em um piso, entendeu? Imagina se vem uma outra pessoa. Meu pai também já quase escorregou nesse mesmo acontecimento. Imagina se uma outra pessoa da sua família ou então algum conhecido vai e por esse descuido seu, a pessoa perde a vida dela. Porque se você cai de um jeito ali, que você bate a cabeça, ou então de um jeito, pode ficar paraplégico até, entendeu? Então, se você tem varal assim, em algum lugar da sua casa, mesmo se o piso for antiderrapante, tome cuidado, sabe? É preferível colocar no quintal, num lugar fora, em que para que você não corra risco de escorregar naqueles pingos que vai começar a pingar da roupa. Então isso daí é uma coisa que eu nunca ia refletir, sabe? Que nunca tinha passado pela minha cabeça e nem pela cabeça de nenhum de nós aqui. Foi uma coisa assim que a gente percebeu pelo acontecimento mesmo. Então é aquilo, né? Vivendo e aprendendo. Então isso eu tô passando pra você também. Outra coisa também pra tomar cuidado ao manusear panelas quentes, né? Tantas fatalidades aí com panela de pressão. Às vezes a pessoa quer pegar 2 panelas de uma vez só ali e tal. A panela tá quente pra caramba e acaba gerando vários acidentes aí. Então também outra coisa também muito importante também a ser salientada é o seguinte. Isso aqui vai parecer ridículo, mas faz todo sentido. Às vezes você entra no banheiro, ou então tá lavando sua mão ali, seja para almoçar, seja para jantar, enfim, você lava sua mão por qualquer motivo. Depois que você lavou sua mão, você vai e acende ou apaga alguma luz da sua casa. Você não faz ideia, perigo que é isso. Por quê? Porque se você tiver com sua mão molhada e colocar sua mão na tomada, mesmo que não seja no buraquinho da tomada lá, naquele, né, no próprio que a gente sempre costuma colocar carregador, mesmo que não seja, só pelo fato de você acender e apagar, não sei se você já percebeu, às vezes quando você está na sua casa ou então em algum outro lugar, quando você acende e apaga a luz, você já percebeu que aparece um reflexo meio verde assim, na própria tomada? Tipo um reflexozinho rápido, verdinho. Aquilo é energia, cara, aquilo é eletricidade. Se sua mão estiver molhada e ela entrar em contato de uma tal forma com essa eletricidade que passa pela tomada, isso mata na hora, entendeu? Já houve casos de muitas mortes simplesmente por essa falta de atenção, por esse descuido, muitas vezes falta de informação, a pessoa também não sabia, entendeu? Então assim, é necessário se atentar, isso é sua vida, cara, é a felicidade das outras pessoas que vão desfrutar de muitos benefícios que você pode fazer na vida delas, de muitas coisas que você pode fazer acontecer ainda no mundo. Então, cuide-se, sabe? Detalhe de uma tomada, olha só. Acabou de lavar a mão ali, seca direitinho a mão, tal, entendeu? Para depois acender e apagar uma luz. Ou então colocar celular para carregar também com a mão molhada. Outro perigo, a água, ela puxa a eletricidade. Você já deve saber disso, né? Se você já tem uma idade aí, já passou dos 18, já tem uma maturidade, você sabe que eletricidade e água são coisas completamente que não combinam, né? São substâncias mortais, né? Então, muito cuidado com relação a isso. E outra coisa também ainda a ver com eletricidade, quando você vai tomar banho, cara, você vai tomar banho em chuveiro elétrico, na água quente, quando estiver relampejando, você está praticamente pedindo para morrer. Por quê? Exatamente o que eu estava dizendo. A eletricidade e água não dá, sabe? Aquilo é mortal, literalmente. Se bate um raio na sua casa e o chuveiro está na água quente. Água quente significa o quê? Que o chuveiro está funcionando ali em detrimento da eletricidade. E você ainda está embaixo dessa água tomando banho. O raio simplesmente vai passar na rede elétrica da sua casa e direto na sua cabeça, no seu corpo inteiro de uma vez. Você vai se comprimir instantaneamente,
entendeu? É fatal isso daí. Tá relampejando? Espera passar esses relâmpagos, sabe? Ou então toma banho na água gelada, pelo menos, já é uma outra forma. Toma banho na água gelada, longe das tomadas, entendeu? Mas não entre em contato com água quando tá esse tempo, ou então quando você for mexer com alguma coisa relacionada à eletricidade. E agora, continuando no mesmo assunto, né, a respeito de pequenos cuidados aí que evitam essas fatalidades, mas agora eu vou citar um exemplo um pouco fora do âmbito doméstico, né? Agora vou citar apenas um exemplo relacionado à corrida mesmo, que é a minha atuação profissional, né? Sou atleta de corrida e tal, então eu vou falar isso até porque eu sempre venho aprendendo também, eu achei relevante, até aproveitando o título deste áudio. O que acontece? Seja você amador ou profissional, muito cuidado ao correr de noite, sabe? Muito cuidado, eu digo porque eu corro nos mais variados horários, né? Até porque eu treino praticamente todo dia, sempre na minha pegada agressiva e tal. E o que acontece? De noite, eu sempre vou correr apenas em terrenos conhecidos, até o que eu te recomendo também. Porque muitas vezes acontece o que? A gente vai viajar ou então se vê impossibilitado de estar treinando naquele lugar que a gente sempre tem por costume. E ao querer inovar o nosso tipo de treino, né, em um lugar novo, de noite muitas vezes você não consegue enxergar praticamente nada do que tem ali no chão, você não sabe onde tem depressão, você não sabe onde tem aquelas lombadinhas, buraco. E é aquela coisa, né? Você pisou em falso ali, ou então você achava que era uma subida, só que de repente já vem uma descida logo de cara, fatal. A corrida não vai mais voltar para a sua vida tão cedo, se é que um dia você vai poder correr de novo, entendeu? Principalmente aí para esses aí que atuam nessa modalidade. De noite, eu preciso correr, eu não posso furar treino, então o que eu faço? Tem vezes assim que eu realmente estou impossibilitado de treinar naquele lugar que eu sempre tenho por costume. Então eu faço o quê? Nem que eu fico correndo 10 km, 5 km, só numa distância assim de 100, 200 metros, nem que eu vou e volto 400 vezes, mas eu prefiro correr naquele lugar ali que tem luminosidade, que eu tô vendo direitinho, do que estrear, do que ir para um lugar novo, entendeu? Porque o risco é gigantesco, sabe? Teve uma vez aí, esses tempos atrás aí, eu fui treinar no bosque municipal aqui da cidade, e aí tava bem iluminado uma parte do bosque, só que a outra parte estava completamente apagado. As luzes não estavam acesas, não sei se foi problema aqui com o CPFL, enfim, mas não estava acesa. Mas como lá é um lugar que eu já sempre venho treinando, conheço já há vários meses, então assim, eu senti segurança, por quê? Porque eu sei praticamente onde tem cada buraquinho, cada depressão. E outro detalhe também, mesmo eu sabendo, eu sempre tomo cuidado de sempre estar procurando levantar o pé um tanto, né, plausível assim, porque muitas vezes a gente corre do jeito convencional, né? Só que às vezes você não sabe se um bicho vai passar na sua frente. Não, já teve vezes, gente, que eu atropelei macaco, mesmo macaquinho pequeno, sabe, aqueles miquinhos. Já atropelei lagarto também. Teve uma vez que até um passarinho veio bater de frente comigo. Não, vou contar pra vocês dessa história futuramente em outros áudios, outros vídeos aí. É porque pra hoje não vai rolar, não vai fazer sentido com esse título. Mas depois eu vou contar essas coisas inusitadas que já me aconteceu. Então assim, sempre correr, sabe? Aquela biodinâmica aplicada da maneira mais, né, plausível possível, para evitar esse tipo de coisa. Correr em lugares que você conheça, né? Que você conheça o terreno ali. Principalmente aí para que você tenha uma vida próspera também no atletismo. Então era isso que eu tinha a dizer a você, né? Eram esses pequenos cuidados. Cabe a você agora atribuir aí a sua rotina, passar para o filho, passar para a filha, para o pai, para a mãe, para o irmão, para a avó, para a tia, para o conhecido, enfim, para o amigo. Esses tipos de... Por mais que pareça óbvio, por mais que a pessoa fala, pô, você tá de sacanagem com minha cara, você vai me ensinar a fazer isso daí? Quem que não sabe disso? Não, é porque a gente, o que acontece? Todos nós sabemos de uma certa forma disso. De uma forma geral, em nossa cabeça, até temos isso como certo. Mas na prática, que é o que vai fazer a diferença, pouquíssimas pessoas fazem o que realmente é correto fazer, sabe? Fazem o que vai isentá-las de viver todas essas catástrofes, essas lástimas, né? Então por isso, gente, que é necessário a gente sempre estar reforçando. Precisa parar meia hora para ficar dando sermão, ficar conversando com ninguém a respeito disso, porque senão vai ficar chato também. Mas fala, dá toques, sabe?
converse com a pessoa. Está vendo alguma pessoa fazendo alguma coisa assim, no qual ela está colocando em risco não só a vida dela, mas de outra pessoa, dá um jeitinho aí, troca uma palavrinha rápida com ela, né? Só mesmo para realmente que a gente esteja fazendo a nossa parte aí, tendo consideração com o próximo. Então, basicamente, era esta a intenção deste áudio de hoje, te alertar sobre esses pequenos cuidados aí, né? E eu continuo na minha evolução. Hoje eu estou descansando. Ontem fiz um treinamento extremamente intenso. Fiz também mais alguns estímulos aí e tal. Uma corrida, um treino para a parte superior. Continuo aí ascendendo-me aos poucos. E vamos que vamos. Te agradeço mais uma vez por ter prestigiado mais este meu conteúdo. Tem alguns áudios que eu esqueço de te agradecer, mas considere, tá? Os meus agradecimentos a todos, é porque é muita coisa na cabeça, né? Mas enfim, um grande forte abraço para você, viu? E esteja sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Bye, fui!